Fala galera, tudo bem? Meu nome é Frederico Padrão, criador do canal Mecânica Descomplicada, e eu estou aqui na Oficina do Saber junto da MTE Thomson para apresentar para vocês o segundo vídeo do curso de metrologia. A metrologia automotiva, como todos sabem, envolve em sua base medições, tomadas de medidas. Para que você possa compreender todo o conteúdo desse curso, é imprescindível que você domine o que possivelmente é o principal fundamento da metrologia, foco desta aula, as unidades de medida. Você vai notar nesta aula e nas demais que tão importante quanto encontrar um valor numérico em uma medição é a unidade de medida daquela medição. Dito isso, vamos começar pelas unidades de medida do SI, que significa Sistema Internacional. São elas: o metro, unidade de medida de comprimento, representada pela letra M minúscula; o quilograma, unidade de medida de massa, representada pelas letras K e G, ambas minúsculas; o segundo, unidade de medida de tempo, representada pela letra S, minúscula; o ampere, unidade de medida de corrente elétrica, representada pela letra A, maiúscula; o Kelvin, unidade de medida de temperatura termodinâmica, representada pela letra K, maiúscula; o mol, unidade de medida de quantidade de substância, representada pelas letras M, O e L, todas minúsculas; e a candela, unidade de medida de intensidade luminosa, representada pelas letras C e D, ambas minúsculas. Essas 7 unidades formam o conjunto de unidades básicas do SI. Algumas dessas unidades básicas você possivelmente não utilizará com frequência, mas é importante que você as conheça. Todas as outras unidades do SI, além destas 7, são formadas pela composição de 2 ou mais unidades básicas. Estas unidades às quais me refiro são chamadas de unidades derivadas. A lista de unidades derivadas é extensa, então eu vou selecionar apenas algumas. São elas: o Newton, unidade de medida de força, representada pela letra N maiúscula, formada pela composição das unidades básicas quilograma, metro e segundo; e o Pascal, unidade de medida de pressão, representada pelas letras P maiúscula e A minúscula, formada pela composição das unidades básicas quilograma, metro e segundo. Nós temos ainda o grau Celsius, unidade de medida de temperatura, representado pelo símbolo de grau seguido por um C maiúsculo. Na mecânica automotiva, você trabalhará, na grande maioria dos casos, com estas unidades que eu listei ou com derivadas delas, visto que esse sistema de unidades, o sistema internacional, é adotado e seguido como regra por praticamente a totalidade dos países do mundo. Porém, como tudo na vida, sempre há exceções. Alguns países não seguem o sistema internacional, e sim outros, como os sistemas inglês imperial ou americano. Das unidades desses sistemas, você provavelmente vai topar trabalhando com metrologia automotiva no Brasil com a polegada, em inglês inch, unidade de medida de comprimento, representada pelas letras P, O e L minúsculas em português, pelas letras I e N minúsculas em inglês ou por aspas duplas. Uma polegada equivale a 2,54 centímetros ou 25,4 milímetros. O pé, em inglês foot, unidade de medida de comprimento, representada pelas letras F e T minúsculas ou pelas aspas simples. Um pé equivale a 12 polegadas, ou seja, um pé é igual a 0,3048 metro ou 30,48 centímetros. A libra, em inglês pound, unidade de medida de massa, representada pelas letras L e B minúsculas. Uma libra internacional equivale a 0,45359237 kg ou 453,59237 gramas. E o PSI, do inglês Pound Force per Square Inch, que em português significa libra-força por polegada quadrada, unidade de medida de pressão formada pela composição das unidades libra, polegada e segundo. É importante saber que é possível encontrar em alguns locais a unidade de medida de pressão PSI sendo escrita como LBF/IN², que significa, como eu disse anteriormente, libra-força por polegada quadrada. Além de todas essas unidades de medida das quais eu falei, ainda há outras, como o bar, por exemplo, unidade de medida de pressão comumente encontrada na área automotiva. Um bar equivale a 100.000 unidades Pascal e a aproximadamente 14,5 PSI. Antes que você fique maluco e decida tomar nota de todas as medidas, letras, valores, etc., saiba que não há necessidade disso. O objetivo principal desta aula é única e exclusivamente apresentar algumas das diversas unidades de medida que existem, e isso foi feito.
Se em algum momento você se deparar com uma unidade de medida desconhecida, não há necessidade de pânico, basta pesquisar sobre ela na internet e ver qual relação ela carrega com as unidades que você já conhece. O importante, na minha visão, é que você guarde o que eu falei no início desta aula. Tão importante quanto encontrar um valor numérico em uma medição é a unidade de medida dessa medição. Afinal, como você viu, 14,5 PSI diz respeito a uma pressão e 14,5 bares diz respeito a uma pressão completamente diferente. Então, a partir de hoje, sempre que alguém te passar um valor numérico, solicite a unidade de medida junto. Se alguém lhe falar calibre o pneu com 32, pergunte: 32 o quê? Qual é a unidade de medida? Incorporando isso, você garante que muitos erros serão evitados. Vamos encerrar esta aula com uma curiosidade? Bem, vamos lá. O grama é a unidade de medida de massa. A grama é o matinho verde que as vaquinhas comem. Assim, se você esfregasse uma lâmpada, saísse um gênio dela e você pedisse 300 gramas de ouro, você não poderia reclamar se o gênio te entregasse um punhado de capim dourado. Então agora você já sabe, sempre que estiver se referindo à massa, você deve falar no masculino. 230 gramas, 350 gramas, 900 gramas e por aí vai. Galera, o curso está apenas começando e vocês verão ao longo dos vídeos que não irão faltar explicações, exemplos e exercícios para que vocês se sintam confiantes para trabalharem com metrologia automotiva. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. Próximo vídeo, força, torque e pressão. Até!